Simulação de Monte Carlo, utilizando fórmulas do Excel. Vocês vão encontrar maiores detalhes, inclusive cursos que já foram dados sobre esse assunto, em mudanças abruptas, no site www.mudançasabruptas.com.br. Para ilustrar um pouquinho o que vem a ser simulação de Monte Carlo, imagine que você tem um funil e que bolinhas sejam despejadas num conjunto formado por um quadro com pregos. Essas bolinhas vão batendo nesses pregos, vão batendo uma na outra e vão acabando se acumulando embaixo. Esta é uma prova bastante prática do que é chamado como teorema do limite central, que garante que a soma de valores de uma variável aleatória elas convergem para uma coisa chamada distribuição normal. Elas acabam se acumulando em torno da média e com valores mais extremos longe dessa média e fora de uma coisa conhecida como intervalo de confiança. O que vem a ser esse intervalo de confiança? O intervalo de confiança é aquela distribuição normal que a gente acabou de ver ali, onde as bolinhas estariam acumulando mais ou menos no centro. E essa região, essa área, é conhecida como intervalo de confiança, ou seja, é a área onde se tem confiança de que a média populacional, que normalmente é desconhecida, está presente, com um grau de confiança de 1 menos alfa, onde alfa é um índice que marca a região de confiabilidade. Por exemplo, se você escolheu como alfa 5%, essa região seria uma região onde você garante que com 95% de certeza a média está presente. Caso o desvio padrão seja desconhecido, então aí a gente tem que tirar uma amostra da população, estimar esse desvio padrão e montar o intervalo de confiança, assim como o intervalo de confiança para o desvio padrão conhecido. Só que com a diferença de que agora eu tenho um desvio padrão amostral e não mais, como na fórmula anterior, o desvio padrão populacional. Uma aplicação disso que é bastante realizada em todas as áreas, seja na física, na engenharia e na área financeira, é utilizar essas distribuições de probabilidades para criar um padrão, para uma certa variável que faz parte de um modelo financeiro, modelo econômico, modelo físico, que tem a variação aleatória. Então, por exemplo, vamos simular aqui 100 dados com a geração de números com essa distribuição de probabilidade conhecida como normal ou gaussiana. Então vocês vão lá em dados, vai em análise de dados, e lá em análise de dados existe uma coisa chamada geração de número aleatório. Então a gente clica OK, vamos criar um número com distribuição normal, gerando 100 valores, com média, por exemplo, 5 e desvio padrão 1. Aqui a gente escolhe aonde quer que o intervalo de saída dos dados apareça. Eu vou escolher aqui para aparecer aqui na minha coluna A, na célula A1. Então quando a gente dá OK, ele gera então 100 dados que a gente observa aqui na coluna A. Vamos só fazer um gráfico para tentar interpretar isso. Então se eu inserir aqui um gráfico de linhas, observe que o gráfico de linhas para esse conjunto de dados parece uma coisa que não tem muito sentido, mas tem. A média era 5, o que nos garante que em torno de 5 é onde a maior frequência de valores deve ser repetidos. Então a gente observa aqui que esses valores ficam mais em torno do número 5 do que em torno dos números que estão fora do desvio padrão. Como o desvio padrão era 1, ou seja, o maior conjunto de dados vai estar entre 4 e 6. O quanto o maior conjunto? No caso do intervalo de confiança, por aquela fórmula, a gente vai ver que 95% dos dados gerados devem cair entre 4 e 6. Então, se a gente fizer aqui o histograma, que é o que mais se aproxima da distribuição normal contínua, que a gente está acostumado a ver, aquela curva gaussiana ou curva de boca de sino, a gente vem aqui então em dados, escolhe de novo lá a análise de dados e vamos em histograma. Em histograma, eu vou pedir para ele me gerar um resultado gráfico. Vamos gerar um resultado gráfico. O intervalo de entrada continua sendo nossos 100 pontos. O intervalo de saída, eu vou colocar agora para ele me gerar o intervalo de saída aqui no E1. Então, eu dou um OK.
E aqui está então o histograma da distribuição normal. Observem a curva de sino, que ela aparece exatamente como no caso do funil lançando bolinhas. Ou seja, isso que mostra para a gente que essa distribuição é uma distribuição normal. Porque em torno do número 5, se vocês observarem aqui, ó, entre o 478 e 528 é onde aparece o maior conjunto de dados, e na verdade o intervalo de confiança estaria indo de 4 para 6, a gente observa que é aqui que ocorre o maior aparecimento, ou seja, a maior frequência dos dados. Se a gente comparar isso com outra distribuição, vamos fazer então com uma distribuição chamada uniforme. Então eu volto para a análise de dados, venho na minha geração de números aleatórios, então OK. Ao invés de distribuição normal, vou chamar de distribuição uniforme. Médias entre 0 e 1, os parâmetros vão estar distribuídos entre 0 e 1. Ao invés de A1, eu vou clicar para gerar em B1, sem dados também, e dou OK. Vamos mudar o gráfico para a gente ver o que acontece. Na verdade, como gerei entre 0 e 1, para a gente ter um fenômeno de comparação, eu vou comparar, vou somar o número 5, que era a média da distribuição normal, com esses valores dessas células aqui. Então eu coloco aqui igual essa célula mais 5. Então eu expando isso daqui até o fim dos 100 dados. E aonde estava o nosso gráfico anterior, vamos ver o que acontece com o gráfico da distribuição uniforme. Observem como a frequência aqui, os dados são mais distribuídos no intervalo 5, 6. Ou seja, os dados eles não ficam concentrados em torno do valor médio. Eles se distribuem mais ou menos por igual. E se a gente fizer, então, um histograma, primeiro vamos observar, ó, esse era o antigo, da distribuição normal, e esse é o novo, da distribuição uniforme. Vocês vão ver agora, então, a diferença que tem entre esse gráfico da distribuição uniforme e esse gráfico da distribuição normal. Se a gente fizer o histograma de frequências dessa distribuição uniforme, então vamos voltar para cá, histograma, OK, de novo o resultado gráfico, para os dados, vamos trocar aqui, esses dados agora serão da coluna C e não mais da coluna A. Volta aqui. Então, quando a gente gera agora, olha só a diferença. Então, agora os dados não se comportam mais como a distribuição uniforme. Ou seja, eles se comportam, eles não se conformam mais com a distribuição gaussiana, mas sim como uma distribuição uniforme. Ou seja, aparecem picos em outros lugares e não mais apenas concentrado em torno do número 5, ou seja, em torno da média. No caso aqui, eles deveriam, se fosse uma distribuição normal, eles deveriam estar concentrados em torno, por exemplo, do 5.5, o que não ocorre. Ele ocorre aparecendo em 5.2, ocorre aparecendo em 5.9, ou seja, o histograma mostra que essa distribuição tem uma distribuição de frequências, ou seja, as frequências elas aparecem mais ou menos uniformemente distribuídas. Não está bem distribuído porque o Excel não possui um bom ou um excelente gerador de números aleatórios, mas dá para a gente ter uma ideia da diferença entre esse tipo de fenômeno com a distribuição uniforme de probabilidade e o mesmo tipo com distribuição gaussiana. Baseado nisso, eu posso gerar então fenômenos aleatórios ou pegar uma distribuição de um determinado evento, por exemplo, o preço das ações, e jogar em cima dele um valor aleatório com uma determinada distribuição de probabilidade que mais chegue perto da simulação de um evento real. Esse tipo de método, ou seja, esse tipo de artimanha estatística que é conhecido então como método de Monte Carlo, ou seja, uma variação aleatória de um parâmetro, de uma variável, para aproximar um problema simulado de um problema ou de um evento real.